Boa noite a todos e todas que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, Facebook e que vão escutar essa mensagem através do Spotify. Estamos iniciando a nossa nova série de mensagens, Não Sem Esperança, tudo junto assim mesmo, Não Sem Esperança. E eu espero que essa série fale aos nossos corações, eu espero que essa série edifique a nossa alma, e que seja um tempo de crescimento para a vida da igreja, né? Enquanto eu estudava, eu discerni uma coisa, que a esperança é a irmã divina da fé, e que ambas nascem da angústia. A esperança e a irmã divina da fé, ambas nascem da angústia. É impossível ser esperançoso, esperançosa, sem discernir a angústia. É impossível se dizer com fé, sem o amargor da angústia. Já diria a poetisa que viver é sofrer. E se viver é sofrer, e não é essa uma opção de sim ou não, é melhor que no processo de crescimento como pessoas, e no nosso curto processo de passagem por essa terra, aprendamos a lidar com as angústias e transformar a angústia em resiliência, em esperança, em fé. Porque somente transformando angústia, dores e tristezas em resiliência, esperança e fé, nós desfrutaremos das promessas de Deus para nós. E entenderemos as promessas de Deus para nós. Nós temos muitos motivos para desacreditar. De tudo. A cada notícia lida, a cada às vezes palavra que alguém profere, circunstâncias que a gente testifica, roubam a nossa esperança do coração. E é angustiante você ir testificando, ir alimentando, ir vendo, ir ouvindo. Parece que nós somos jogados por uma força num poço que a gente sempre acha que está no fundo, mas sempre afunda mais. Entender quem Deus é, às vezes não é sair do fundo do poço. Às vezes é entender que simplesmente você pode olhar para cima. Você pode pensar, pastor, isso não é nada confortador. É, mas eu não estou aqui para iludir ninguém, não é mesmo? E uma das coisas que me rouba a esperança no coração, muitas vezes é olhar para a igreja de Jesus. Para as plateias que se amontoam nos templos e nos cultos, domingo após domingo. E não ver uma mudança no nosso país. O IBGE aponta que em 10 anos os evangélicos serão maioria. Mas o Brasil não melhora. Pastor, por que essa fala? Porque às vezes a gente tem se reunido como igreja, mas a gente não se parece com Jesus.
Às vezes a gente tem se ajuntado para fazer um monte de coisa, mas menos aprender de Jesus. Vivemos em um tempo de pós-verdades, né? Muitos eu acho. Eu acho. Eu acho. E muito pouco está escrito. Muito pouco disse assim Jesus. Ouvimos muito pouco, olha, porque Jesus ensina assim, ó. E ouvimos muito, não, eu acho que. A igreja tem se perdido. Não é à toa que Mahatma Gandhi disse que o grande desafio do cristianismo é falar de Jesus para os cristãos. E você sabe, hoje nós estávamos lá na formatura do Vida e Missão e eu ouvi uma parada que eu achei muito interessante. Um formando chegou em mim e falou assim, ô pastor, vou te confessar uma coisa. Eu falei, pode confessar. Confessar vossas culpas uns aos outros. Ele falou assim, antes do curso eu te achava ideológico. Antes do curso eu achava você faccioso, tendencioso. Mas depois do curso eu aprendi que é o evangelho, né? Eu falei assim. Está escrito, irmão. Não é opinião. E ele falou assim, que bonito, né? Eu falei assim, é bonito, cara. O evangelho é lindo. Então, quando eu olho para uma igreja que se perde de Jesus e do está escrito, para uma igreja que começa a se sustentar no eu acho, eu me angustio. Quando eu começo a olhar para uma igreja que tem fobia de Deus, é isso aí. Não usei a palavra errada. A igreja tem fobia de Deus. Medo. Culpa. E quando eu ouço os discursos que reforçam essa culpa e esse medo, eu fico sem esperanças. Porque muitas vezes são esses tipos de discursos que arrebanham multidões. Porque numa cabeça totalmente colonizada, escravagista, o que impera é o chicote e o reio. Então tudo que não é chicote e reio não é discernido como evangelho. Então isso me rouba a esperança. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero que saia do fundo da minha alma. É o que está aqui dentro hoje. É o que está aqui dentro faz um tempo. E é por isso que eu quero lhes falar sobre aquilo que tenho experimentado. Diante dessas angústias, o Espírito me lembra, não sem esperança. Não sem esperança. Eu não sei qual é a sua angústia. Eu não sei qual é o vazio que você tem sentido, a culpa, o peso, a fobia de Deus que colocaram em você. Mas eu quero dizer uma coisa, não sem esperança. E a minha oração é que o Espírito transforme toda essa angústia, essa fobia, essa
falta de fé em esperança. E eu não poderia começar por um texto mais ilustrativo, lúdico e bonito, senão no livro do Apocalipse. Quantos aqui já leram o Apocalipse? Levante uma de suas mãos. Quantos aqui já tiveram medo ao ler Apocalipse? Teve uma vez que um irmão falou assim: pastor, não lê Apocalipse não, senão depois não durma à noite. É isso aí. É fumaça, dragão de 7 cabeças, a grande prostituta, demônios, lutas, sangue, o mar se converte em 1/3 em sangue, caos. Só que não. O livro de Apocalipse não é para nos colocar medo. O livro do Apocalipse não é para nos dizer como o mundo vai acabar. Se te ensinaram isso para você, com muita humildade eu te digo, te ensinaram muito errado. O livro do Apocalipse não é para nos trazer respostas sobre, o mundo vai acabar assim, assim como o de Gênesis, não serve para dizer assim, o mundo começou assim. Por quê? Porque o Evangelho não é a solução para as respostas que não têm a ver com a angústia da alma. O que eu quero dizer? Se você pegar a Bíblia para provar cientificamente, você pode encontrar base, mas não é esse o objetivo dela. Então, Gênesis não está ali para isso, e Apocalipse também não. Embora, pastor, o que significa Apocalipse? Um estudo sobre as últimas coisas, relatos sobre as últimas coisas. Mas que últimas coisas são essas? O que João, o discípulo amado, escreveu? E quando eu digo que, quando eu olho para a igreja de Jesus, eu me encontro sem esperança, é por causa desse tipo de coisa. Quando as pessoas começam a usar o texto sagrado para oprimir, para botar medo, para enjaular. Pastor, enjaular? Quem se enjaula é bicho. É isso que eu estou dizendo. Pastores, liderança, denominações tratam seus membros como bichos. Porque quem não pensa é bicho. Então, eu vou para Apocalipse e começo a entender o que João escreveu. João, que era adepto à poesia. João, que era adepto a símbolos mitológicos, alegorias, escreve um livro numa perspectiva de substituição profética. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que o livro do Apocalipse foi escrito, a linguagem apocalíptica começou a ser usado em meados de 95 depois de Cristo para substituir as falas proféticas. O que são falas proféticas? Falas proféticas são todo questionamento ao sistema monárquico poderoso que oprimia e sujeitava os pobres, o povo e aqueles que eram abusados pelo poder, inclusive em nome de Deus. Todos os profetas que você tem no seu texto sagrado, que você chama de Antigo Testamento, foram levantados quando o rei convidava o sacerdote para jantar. E quando o sacerdote começava a jantar muito na casa do rei, almoçar na casa do rei, tomar café com o rei, Deus levantava o profeta, e o profeta entrava no palácio, e toda vez que o profeta entrava no palácio, o rei tremia na base. Por quê? Porque era Deus mandando o libertador. Por quê? Porque o sistema religioso havia entrado em congruência com o sistema vigente de poder. E resultado, opressão, pobreza, sequestro de consciência. Então Deus levantava os
profetas. Leia Amós capítulo 5, leia Isaías 52, leia o texto de Miqueias, leia o texto de Jeremias capítulo 20, e você vai ver os profetas angustiados. Por quê? Porque o poder vigente, os reis e os seus impérios haviam entrado em sintonia com os sacerdotes do templo e estavam matando e oprimindo o povo. Então, no ano de 95 depois de Cristo, salvo me engano, no Império de Dominíaco, a linguagem apocalíptica começa a ser usada em substituição à fala profética do Antigo Testamento. Então, o livro de Apocalipse, ele é usado para declarar o lado que Deus estava mediante as opressões e injustiça. A linguagem apocalíptica revela um lado que Deus estava escolhendo no curso da história. E o lado que Deus estava escolhendo no curso da história é o mesmo lado que ele escolheu no Antigo Testamento. Vide a libertação do povo de Israel do Egito. Deus poderia ou não poderia converter o coração do faraó? Sim ou não? Por que Deus não converte o coração do faraó? Por que Deus não move os pauzinhos? Ele é Deus. E diz assim: ei, faraó, segura a tua onda, quem manda aqui na parada sou eu, libera esse povo. Não, Deus diz assim ao povo: eu estarei com vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou libertar vocês. Por quê? Porque tem uma mensagem profética que inspira toda a história humana, que Deus tem lado, o lado do que sofre, o lado do mais fraco, o lado do que está perdendo. É o único Deus na história da humanidade que escolhe o lado dos que perdem. Tendo todo o poder, ele escolhe o lado dos que estão sofrendo. Tendo tudo, e sendo tudo, ele não escolhe o lado dos poderosos. Ele não escolhe o lado do poder. Ele não escolhe entrar, por exemplo, num cavalo branco, empossado de uma espada punjante. Ele entra num burrinho, e num burrinho emprestado durante um dia. Por quê? Por quê? E no livro do Apocalipse, a visão de João existe um poder sobre a face da terra. E ali você vê as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Você vê Deus se posicionando e se opondo aos poderosos, se opondo aos empossados, se opondo aos grandes e se colocando do lado dos que sofrem. A linguagem apocalíptica, então, ela surge, ela emerge na visão de João para inspirar a igreja que... Eu não gosto de ficar usando essas palavras muito teológicas, não, porque é chato, mas me perdoem. Existe um termo chamado escatologia dentro da teologia. Escatologia é o estudo ou as doutrinas das últimas coisas. E a perspectiva teológica que eu quero convidar vocês essa noite não é do fim dos tempos, do medo, cuidado com o dragão de 7 cabeças, cuidado com a prostituta, cuidado que os anjos vão descer. Irmãos, parentes, pelo amor de Deus, se você tem lá na sua casa aquela série de vídeos lá, deixados para trás, queima em nome de Jesus. Vamos fazer um compromisso assim? Se você tem lá, pastor, então, deixados para trás, queima em nome de Jesus. Eu não gosto de ficar queimando as coisas não em nome de Jesus, mas esse aí pode queimar. Serve para nada. Nada. Senão para iludir, amedrontar e alienar o povo gospel. Nada, serve para nada. Fecha parênteses. Então, agora eu já nem sei onde eu estava mais.
fui abrir um parênteses que não estava no script aqui, que eu lembrei dessa série de terror aí do Deixados para Trás. Alguém lembra onde eu estava? Escatologia, é isso que eu estava dizendo, estava escatologia. Escatologia é esse termo usado dentro da teologia para discernir as últimas coisas. E o convite que eu quero fazer para você da escatologia bíblica é sobre um reino que está sendo anunciado e que está sendo consumado. Então, o fim de todas as coisas não é que eu e você vamos morrer. Isso é verdade também, nós vamos morrer, mas não é para causarmos esse terror, esse medo. O fim de todas as coisas é o fim do mal e da maldade. O fim do império das trevas. O fim do riso abusador, sanguinário dos poderosos, porque ele venceu. A cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Ele venceu. Por isso nós dizemos: onde está, ó morte, a sua vitória? Por isso eu convido você, dentro dessa, dê uma pincelada escatológica. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Apocalipse, no capítulo 21. Olha o que João escreve. Olha porque a escatologia bíblica ela tem a ver com a consumação do reino de Deus onde nós estamos. Com o avanço do reino de Deus sobre o mal e a maldade. Olha o que João diz: então vi novos céus e nova terra, ou seja, a terra foi renovada, o céu foi renovado, a perspectiva mudou. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. Nós que ouvimos o que está escrito e dizemos assim: Jesus, fala comigo. Nós não somos da galera que está pedindo: não vejo a hora de Jesus voltar para a gente sair fora desse negócio. Deus me livre, Deus volta, leva todo mundo, acaba com esse negócio. Não. Por quê? Porque o fatalismo não faz parte do coração alcançado pela esperança. Novos céus, nova terra, está em consonância, está ecoado na oração que Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Essa é a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha até nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O que é a mensagem apocalíptica? O que é a escatologia? E qual ou onde está fundamentada a nossa esperança? Num reino de Deus que não é para depois da morte somente, mas que já pode acontecer aqui agora, já. Nós já podemos desfrutar, nós já podemos proporcionar isso. E eu gosto demais do versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O
que é sinalizar o reino de Deus? O que é viver o reino de Deus? É ter a capacidade de fazer aquilo que nós lemos em Romanos 14:15. Tenham a imensa capacidade de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O que é o reino de Deus acontecendo? O que é a escatologia acontecendo? É o reino de Deus avançando, a morte, a dor, a tristeza, os abusos sendo diminuídos, sendo consumidos. Por quê? Porque Deus está tomando para si o seu povo e a sua terra. Nós não somos do pessoal que fica clamando fogo, fogo sobre não sei quem, derrama fogo sobre os capetados lá da LGBT, derrama fogo sobre aquela romaria de Aparecida. Não. Inclusive, isso é de uma deselegância e de uma tontice sem tamanha. Desejar a morte de um outro, ou do outro porque pensa diferente, porque crê diferente, não faz parte de um coração convertido e alcançado pela esperança. A Vanessa acabou de ler aqui na abertura do culto. Romanos capítulo 14, olha, não odeie aqueles que pensem diferente, enfim. Mas, nós precisamos discernir, porque nós somos o povo do Evangelho, amém? E se nós somos o povo do Evangelho, nós precisamos anunciar que Jesus está voltando, amém? Só que como é que nós temos feito isso? Cuidado, hein? Jesus está voltando, não demora não, hein? Esses dias no nosso grupo de WhatsApp, lá do Vida em Missão, um cara mandou assim, não te demores, Jesus está voltando, cuidado. Eu falei, irmão, cuidado você, pelo amor de Deus. Deus me livre desse Deus maluco seu aí. Que Deus é esse que vai voltar metendo terror, tacando terror em tudo? Calma aí. Esse é um Deus com D minúsculo, inventado pelo negócio chamado religião cristã. Que já queimou bruxas. E vocês sabem quem eram as bruxas que eram queimadas? Se você fez catecismo como eu, você provavelmente aprendeu que bruxa eram as feiticeiras. E se você frequentou aula bíblica como eu, você aprendeu que as bruxas eram as hereges. E se você deu aula como eu na escola bíblica e foi chato como eu fui já, porque assim, os islâmicos têm os radicais, são os xiitas. Os crentes têm os seus radicais, que são os xaatos. Então era da turma do xaato. E eu dizia que todo aquele que não acreditava como eu estava passível de morte. Então eu ensinei e preguei muito isso. Mas se você entender que aquelas mulheres eram mulheres que eram queimadas porque não concordavam com a opressão e com o Estado que matava crianças e matava mulheres e por isso eram queimadas, aí você começa a discernir o que é o reino de Deus acontecendo sobre a face da terra. Então nós não somos do povo que anuncia a volta de Jesus para colocar medo e queimar pessoas na fogueira. Nós somos agora do pessoal que entende o que é esperança e que tem a missão, a incumbência de consolar, acolher, sarar a dor. Por quê? Para que a pessoa venha para a igreja? Não. Para que a pessoa aceite a Jesus e não vá para o inferno? Também não. Por que então vocês acolhem? Por que vocês abraçam? Por que vocês curam? Por que vocês socorrem? Porque o reino de Deus está acontecendo.
E a morte foi derrotada. E quando que a morte é derrotada, irmãos? Quando que a morte é vencida? Quando que ele pisa na cabeça da serpente? Quando a igreja toca os que choram. Quando a igreja cura os feridos. Quando a igreja abraça os excluídos. Ali Jesus vence o mal e a maldade. E ele testifica o seu reino e o seu reinado na vida da igreja. É por isso que João escreve o Apocalipse. Para que a igreja não se esqueça das profecias, da voz profética, do chamado profético, de contestar e se opor a todo tipo de poder que mata, que oprime, que segrega, enfim, que gera morte. Quando nós dizemos isso e entendemos isso, nós passamos a compreender que Deus escolheu um lado. E é o lado dos que não são. Deus escolheu um povo. Escolheu um povo que não era. Eu conheci um grupo de estudantes que se reúne aqui em Botucatu. E me chamou a atenção o volume de pessoas daquele grupo de estudantes. E eu entrei em contato com a liderança desse grupo. Eu falei assim, quem são vocês? Aí eles falaram assim, pastor, nós somos um grupo de universitários que se reúne todo dia da semana, né? Determinado dia da semana, toda semana. E a moça me explicou assim, eu era de uma determinada igreja, só que aí quando eu comecei a conhecer esses malucos aqui da universidade, eu vi que eu não cabia mais dentro da igreja. Eu falei assim, gostei da sua fala, elabore mais. E ela disse, pastor, eu aprendi que Jesus ama os loucos. Ele não ama os bons. E como as igrejas não estão preparadas para os loucos, eu resolvi montar uma célula na minha casa para receber eles. Eu falei, parabéns. O reino de Deus está acontecendo. Muitas vezes nós estamos aqui fazendo projetos muitas vezes nós estamos aqui cumprindo os nossos protocolos. Isso me incomodou e eu não quero passar a minha vida cumprindo protocolo. Não quero esquecer do meu chamado, de fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. E uma igreja para as pessoas que a igreja não gosta. E se você não gosta disso, o problema é só seu. E uma igreja que não gosta de religião. Com dificuldades seríssimas com um sistema chamado sistema religioso. Sabe por quê? Porque essa é a essência do Evangelho. Eu estou dizendo isso porque foi isso que Jesus falou comigo e que aqueceu meu coração de esperança de novo. Eu me encontrava voltando para trás.
me sentindo seco. Como uma cana esmagada que não tem mais caldo para dar. Na realidade, ainda me sinto assim. Mas quando aquela moça disse, Pastor, Jesus ama os loucos, eu falei assim, obrigado, Senhor. Há esperança. Eu não sei se você tem se achado correto ou correta demais. Eu não sei como tem sido a sua oração diante das angústias que você está vivendo, sabe? Tipo, Senhor, faz tudo tão certo. Faz tudo tão certinho. Talvez seja a hora de você reconhecer o que você não faz tão certo. Talvez seja a hora de você olhar no espelho e dizer assim, eu não sou bom o suficiente. Talvez você tenha tentado esconder o seu pecado. É uma característica comum da nossa sociedade hoje em dia. Ser relativista. Não é tão assim. É sim. É sim. É preciso confessar. E entender que você está do lado que não pode. Que não consegue. Que se continuar assim vai morrer. Mas o evangelho não acaba aí, não é? Eu acabei de ler que ele escolheu o lado dos que não são. Ele escolheu o lado dos que não conseguem. Por isso, quando você consegue ver que você não consegue, você escolheu o lado certo. O lado que Jesus escolheu para estar. E parece que foi esse o discernimento do apóstolo Paulo, né? Lembre-se que eu falei que eu não trabalho com eu acho. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 7, você pode ler o capítulo inteiro depois na sua casa. Leia depois o capítulo 7 inteiro na sua casa. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém são. Você não precisa melhorar ou parar de fazer o que você sabe que tem que parar de fazer para se achegar a Jesus. Existe um conceito muito errôneo que diz: a igreja é o lugar dos bons. Esse é o inferno. Porque no céu, só há espaço para aqueles que estavam doentes e foram curados.
Eu ouvi uma vez do pastor Ed, ele falou assim que ele encontrou uns irmãos, e o antigo pastor desses irmãos disse assim, nós fizemos uma dedetização aqui na igreja e as ratazanas saíram todas. E as ratazanas estavam lá na igreja dele. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, Senhor, manda todas as ratazanas para a PIB. Que seja uma comunidade de ratazanas. Mas que sejamos conscientes de que o trono não está vazio. E de que o mal, a maldade e a morte e o pecado não têm a última palavra sobre as nossas vidas. O seu pecado não é maior do que você. A sua luta, a sua dificuldade não é maior do que o Deus que habita em você. A Bíblia diz que o amor, somente o amor, cobre uma multidão de pecados. Por isso eu gostaria de concluir a reflexão dessa noite dizendo ainda que a sombra da morte esteja sobre nós, ela não é maior do que a sombra do Altíssimo. Ainda que a sombra da morte esteja sobre você, ela não é maior do que a sombra do Altíssimo. Por isso, eu quero colocar você diante de um caminho essa noite. E esse caminho pode te levar para águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas você precisa querer. Você precisa se perscrutar. Ou seja, fazer todo o exame do divino em você. Do Deus que habita em você. E do que Deus faz em você. Se o Deus que você acredita, se o Deus que você diz ter entregado a sua vida, se o Deus que você diz que tem fé, te faz um ser humano pior, te faz odiar, te faz olhar para quem sofre e dizer, é problema dele, não meu. Se você olha para as injustiças do mundo e não choram por elas, é necessário um exame de qual Deus você está se relacionando. E sabe como é que você sabe que você é filha amada de Deus ou filho amado de Deus? E não é um conivente com o pecado que habita em você? Você sabe? É quando você chora, quando erra. É quando você ainda sente, quando tropeça. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus choram quando erram. São quebrantados, porque não queriam errar. Mas ainda, dentro do livro do apóstolo Romanos, capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Está dizendo assim, eu queria,
não errar. Eu queria não tropeçar. Eu queria não cair. Mas eu não consigo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ou seja, ele está dizendo assim, eu sei que o que faço é errado, então o discernimento me faz bem. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Pois tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Os filhos de Deus sabem quando erram. Os filhos de Deus não param de errar, mas sabem quando erram. E diante desses erros, essa é a boa nova do Evangelho que eu quero trazer para você. Ele escolheu te amar, te perdoar e te acolher. Ele não te despreza. Ele não diz, de novo, Renato, mas agora você está de sacanagem. Ontem, de novo, está de sacanagem. Não, agora dessa vez, não. Ele perdoa. A graça é escandalosa.